Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos retratar mais uma empresa do setor financeiro. Estamos falando aqui do Banco da Amazônia S.A., o Banco da Amazônia S.A., que tem uma representatividade muito forte lá na região norte do Brasil e também porque foi sugerido aqui pelos nossos inscritos lá pelo Domingos, grande Domingos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender. E também o Financeiro ADM 96, Financeiro ADM 96 também mandou a sugestão, a quem eu agradeço imensamente, meu grande abraço a todos vocês. E caso você também queira participar, mandar sugestões de empresas, entra aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão. E aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas vamos contar então um pouquinho da história do Banco da Amazônia, que começa lá no ano de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. E aí, através de estímulos do presidente da República na época, Getúlio Vargas, foi criado o Banco de Crédito da Borracha. E qual que era o objetivo desse banco? Era financiar os seringueiros na produção de borracha para fornecimento desse material para os países aliados, já que durante a Segunda Guerra Mundial nós tivemos um problema de escassez de borracha no mundo, e aí o Brasil passou a ser produtor com financiamento através de um banco criado para essa finalidade. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aí o banco meio que perde essa finalidade, mas daí ele diversifica e passa também a financiar outras atividades, e aí, consequentemente, também troca o seu nome, passa a ser Banco de Crédito da Amazônia. Aí já na década de 60, lá no ano de 1966, passou a ser um agente financeiro de políticas do governo federal e troca mais uma vez o nome e passa a ser Banco da Amazônia, e na época ainda não era SA, virou SA no ano de 1970, quando se transformou numa sociedade anônima de capital aberto, porém sempre com o controle do governo do estado da Amazonas. Já também nessa década de 70, aí ele passa a ser o controlador do FINAM, que era o Fundo de Investimentos da Amazônia. Então, era um fundo de recursos públicos que era postular para o desenvolvimento da Amazônia, e o Banco da Amazônia passou a ser o gestor desses recursos aqui. Já no ano de 1989, aí o banco também, ele passa a atender as micro e pequenas empresas também no fornecimento de crédito para micros e pequenas empresas, e aí ele foi alastrando a sua rede de agências por toda a região norte, tanto é que já tem mais de 115 agências espalhadas em 9 estados. E também uma das fontes de renda e de receita do Banco da Amazônia é justamente a gestão de fundos de recursos públicos, como é o Fundo do Desenvolvimento da Amazônia e também Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Então, esses recursos aí acabam também gerando receita para o Banco da Amazônia. Mas para que possamos saber como que está a situação do Banco da Amazônia, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro semestre do ano de 2022. E através dos números vamos conhecer como que está a situação econômica e financeira do Banco da Amazônia. Então, vamos aos números. Então, como falei para vocês, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco Amazônia S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora referente a 30 de junho de 2022, primeiro semestre de 2022, as informações mais recentes apresentadas pela companhia. Começando pelo ano de 2019, o que é o Banco Amazônia no ano de 2019? É um banco que tem dentro do seu ativo 20 bilhões 478 milhões de reais, né? Então, naturalmente, quando se olha um valor desse, um valor grande, né? Mas temos que entender como que é a característica do banco. No caso do Banco Amazônia, ele tem aqui um imobilizado baixo, 150 milhões de reais, que é toda a estrutura de funcionamento, as agências, mobiliário, instalações, computadores e tudo mais, né? E o intangível aqui de 129 milhões, que são os chamados bens de natureza incorpórea. E a maior parte desse 20 bilhões 478 está aqui, ó, no ativo circulante, capital de giro, que representava em 2019 20 bilhões 198 milhões de reais, o que correspondia a 98,6% de tudo que o banco possuía. Desse valor, 2 bilhões 312 milhões de reais estava em caixa do banco, né? O dinheiro que o banco tinha, que ainda não estava girando na mão de seus clientes.
E o dinheiro que está girando na mão dos seus clientes através de financiamentos é esse aqui, ó, ativos financeiros, 16 bilhões 321 milhões de reais. Então, quando a gente geralmente analisa um banco, o que vamos encontrar nos bancos? Esse valor aqui bastante elevado, né, que são os ativos financeiros, que é tudo aquilo que o banco tem para receber dos seus clientes. Já no ano de 2020, o banco ele permanece aqui com seus 20 bilhões 815 milhões de ativo e o capital de giro com 20 bilhões 546, mantendo uma estabilidade de 98,7%. Diminui o volume de dinheiro em caixa no banco, que cai para 503 milhões, porém, notamos aqui um aumento nos ativos financeiros, 18 bilhões 423 milhões. Já para 2021, aí o banco aumenta seu tamanho, vai para 25 bilhões 952 milhões. E aonde que ocorre esse aumento? Exatamente aqui no capital de giro, no ativo circulante, que passa a ser agora de 25 bilhões 711 milhões de reais. 99% do que o banco tem é capital de giro. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 701 e aumenta também os ativos financeiros, os valores que estão na mão dos seus clientes, 22 bilhões 534 milhões de reais. Em junho de 2022, fechando agora o primeiro semestre de 2022, o banco aumenta ainda mais o seu tamanho, 32 bilhões 685 milhões de reais. E o capital de giro aqui, ó, 32.443. Então todo esse crescimento do banco ele vem ocorrendo aqui dentro desses ativos financeiros que fecharam agora em junho com 27 bilhões 843 milhões de reais. E o volume de dinheiro em caixa 3 bilhões e 95 milhões de reais. Então o banco ele vem crescendo no seu volume de operações. Olhando agora a parte de passivo, e como a gente já retratou aqui em outros bancos também, na parte de passivo, os bancos, nos seus balanços, eles não separam o que é curto e de longo prazo, eles colocam tudo como se fosse passivo circulante, tudo de curto prazo. Então, todo o endividamento de 18.279, ele é classificado como endividamento total sem distinção se é de curto ou de longo prazo. E a dívida do banco, então 18 bilhões 279 milhões, correspondia a 89,3% de tudo que o banco tinha. Porém, ao ver esse número aqui, até ele parece bastante elevado, mas temos que entender que a característica de um banco funciona da seguinte maneira. Quando você, correntista no banco, abre uma conta no banco e deposita o seu dinheiro vira uma obrigação, vira aqui, um passivo financeiro. O que o banco faz quando você deposita o dinheiro lá no banco? Ele coloca o dinheiro no caixa e do caixa ele já bota esse dinheiro para girar, se transformando em ativo financeiro. E aí a diferença entre o que ele paga na captação e o que ele ganha na aplicação é a receita de intermediação financeira que o banco vai gerar a sua receita para gerar o seu lucro. No ano de 2020, aí a dívida total do banco, 18 bilhões 398 milhões, 88,4%, sendo que a maior parte aqui, ó, 14.472 passivos financeiros. Em 2021, o endividamento fecha em 23 bilhões e 7 milhões de reais, 88,7%, e a maior parte, 19.267 passivos financeiros. E agora, em junho, a dívida fecha com 28.215, 86,3%, e a maior parte aqui, ó, em passivos financeiros, 24.378. Então, através desse aumento de recursos que entraram no banco, é que o banco vai aplicar e vai aumentar esses seus ativos financeiros. Para quê? Para justamente poder gerar a receita de intermediação financeira, que é o que nós vamos ver agora nesse quadro aqui, que é a demonstração de resultados do exercício. No ano de 2019, o banco ele teve uma receita total de 1 bilhão 506 milhões de reais. Já em 2020, ano da pandemia, essa receita cai para 950 milhões. Volta a subir em 2021 para 1 bilhão 411 e agora em 2022 já está em 1 bilhão 542 milhões, lembrando que é apenas 6 meses. Portanto, se colocarmos um período aqui de 12 meses, o Banco da Amazônia vai fechar com uma receita estimada aí perto de 3 bilhões de reais, talvez um pouco mais, até 3 bilhões de reais. Então, a maior receita já obtida pelo banco. Mas mais importante do que a receita obtida é esse número de baixo, o lucro líquido, que em 2019 foi de 300 milhões, em 2020 285 milhões, em 2021 788 milhões de reais, e agora em 6 meses do ano já acumula um lucro de 439 milhões de reais,
projetando aqui um lucro perto de 900 milhões de reais para 2022. Então por aqui você vê como que vem se comportando as receitas do banco e como que também vem se comportando o seu resultado. Só chama atenção para vocês aqui que nessa formação de receita, eles lançam aqui dentro lá de um campo de despesas operacionais, lá, resultados operacionais na DRE, eles lançam também receitas não operacionais, né? Então eles lançam outras receitas aqui dentro, tanto é que em 2021 fechou com 843 milhões dessas outras receitas. E aí, olhando lá as notas explicativas, consta lá que são também receitas de gestão dos fundos constitucionais citados há pouco para vocês. Não trago aqui, no caso dos bancos, questão da liquidez, capacidade de pagamento, né, bem como endividamento, porque todo endividamento do banco é alto, e trago sim aqui o resultado que o banco vem gerando, né, a cada exercício. Mas eu trago sim os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação do Banco da Amazônia? R$ 79,74. Isso com base no patrimônio. Se pegamos o patrimônio do banco, pagássemos todas as dívidas e o que sobrar distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 79,74. Porém, uma ação do Banco da Amazônia hoje é vendida a R$ 47,12. Veja então que o valor de mercado dela está bem abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 0,59. Isso quer dizer que as ações do Banco da Amazônia estão com deságio de 41%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, o banco gerou um lucro de R$ 15,60 por ação, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado de 33,11%. Parte do lucro é distribuído e esse ano de 2022 o Banco da Amazônia já distribuiu R$ 6,61 a título de dividendos. A relação preço/lucro é de apenas 3,02. Isso quer dizer que ao comprar as ações do Banco da Amazônia, os investidores, com o banco mantendo a sua geração de resultados, os investidores levarão 3 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pelo banco. Também destaco ali o free float de 3%, que é um free float muito baixinho, né? Que quase todas as ações do banco estão na mão dos seus controladores e ações que estão circulando livremente no mercado, apenas 3% do total. E também destaco ali, no caso dos bancos, sempre tem também o índice da Basileia, que no caso do Banco da Amazônia é de 11,74%. Também trago para vocês aqui nesse outro quadro aqui, esse gráfico. Dentro desse gráfico aqui nós vamos mostrar para vocês aqui como que vem se comportando o valor das ações do Banco da Amazônia desde 2017. Então lá em 2017 as ações eram comercializadas na faixa de R$ 26. Aí durante o ano de 2017, entrando em 2018, as ações caíram, né, despencaram ali, chegaram até R$ 20 aproximadamente. A partir de 2019, aí elas começam todo o processo de recuperação e chegam a atingir lá um patamar na faixa de R$ 40,60. Só que daí, chegando no mês de março de 2020, com a pandemia, o valor das ações do Banco da Amazônia caíram, né? Caíram e chegaram ali, batendo ali em mínimas, em torno de R$ 27. Porém, isso aí no curto prazo, ali, em um pequeno período de tempo, porque na sequência as ações já se recuperaram e aí começaram a trabalhar dentro de um outro patamar, voltando lá para R$ 41, mantendo ali uma estabilidade entre R$ 39 e R$ 41 até 2022. Em 2022, quando começa 2022, ela bate lá em 46, tem um pequeno intervalo de queda ali até o mês de agosto, quando ela volta ali para R$ 39 e depois ela dispara, atingindo seu ponto mais alto com R$ 50,40, o valor de cada ação do Banco da Amazônia, culminando agora com fechamento nesse último dia 17 de outubro, num valor ali em torno de R$ 47,12 aproximadamente, que era o valor da gravação desse vídeo aqui, o valor computado na gravação do vídeo. Então, nesse gráfico você vê quando que as ações tiveram seu valor mais alto, quando que elas tiveram seu valor mais baixo e como vem se comportando o valor das ações do Banco da Amazônia. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora você já conhece o Banco da Amazônia, né? E aí a gente até viu há pouco ali que ele tem um free float muito baixinho, né? Apenas 3%. Então, quer dizer, ali o problema maior acaba sendo a liquidez, né? A facilidade de comprar e vender as ações, até porque é um mercado que acaba ficando muito restrito na mão de poucos, né?
Mas, enfim, não deixa de ser uma opção de investimento também, caso você tenha se interessado pelos resultados que ele gera, pelos seus indicadores, né? Não deixa de ser uma opção de investimento, até por quê? Porque também é uma empresa listada na Bolsa, também tem suas ações negociadas na Bolsa e que você também pode comprar se assim desejar. Mas o importante sempre, na hora de fazer investimentos em ações, é saber em quem você está investindo, já que comprar ações é praticamente entrar de sócio de alguém. Então nós temos que saber com quem estamos nos associando, quem está por trás de todas essas empresas, mas fundamentalmente saber como que está financeiramente, em termos de endividamento, e em termos de lucratividade, em termos de rentabilidade. Para quê? Para na hora de fazer o investimento, possamos fazer com conhecimento, saber o que nós estamos fazendo, aonde nós estamos colocando os nossos recursos, até porque ganhar dinheiro é muito difícil, então nós temos que ter muito cuidado também na hora de fazer as nossas aplicações. Para quê? Para construir esse nosso patrimônio para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.